Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Indy Medrado, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo da série Falando de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma personagem da Bíblia chamada Axa, uma mulher extremamente sábia, inteligente, que ganhou um presente do seu pai e fez o melhor que ela podia na vida do esposo. A história de Axa está em Josué 15 e nós vamos ler do versículo 18 ao 19. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: "Que desejas?" Respondeu ela: "Dá-me um presente, deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água." Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Mas antes de eu começar a falar sobre esse presente que Axa ganha do pai, eu gostaria de falar um pouquinho da história do pai de Axa, Caleb. Caleb era companheiro de Josué, na época que eles andavam no deserto em direção à Terra Prometida. Quando o povo de Israel chegou à fronteira da Terra Prometida, Moisés enviou 12 espiões para descobrir se a terra era boa, se era fértil, se tinha algum problema com a terra. E um dos 12 espiões, era Caleb. E eles passaram 40 dias espiando a terra, verificando. E eles notaram que a terra era muito boa e fértil, mas tinham uns povos chamados Anaquins, povos fortes, que amedrontavam esses espiões. Quando o povo de Israel chegou à fronteira da Terra Prometida, Moisés ele enviou 12 espiões para descobrir a terra, se ela era boa ou ruim. E um dos 12 espiões era Caleb, filho de Jefoné da tribo de Judá. Eles passaram 40 dias espiando essa terra e voltaram para dar o relatório, para dizer se a terra era boa ou ruim. Porém, naquela terra havia homens muito fortes chamados Anaquins, e esses homens davam medo a essas pessoas. E aí o povo fica desanimado, temeroso, imediatamente já perde a fé. E embora esse povo já tinha visto milagre, já tinha andado com Deus, já tinha visto o que Deus podia fazer na vida deles, esse povo se amedronta porque a terra tinha esses anaquins. Caleb e Josué era diferente, porque eles realmente acreditavam em Deus e sabiam da força que Deus tinha e o que Deus podia fazer na vida deles. E ele fala para esse povo e convida o povo a ir adiante, dizendo ao povo: olha, com Deus nós vamos conseguir expulsar esses inimigos. Mas o povo se rebela contra Deus, se rebela contra Caleb e começa a apedrejar Caleb, Josué, Moisés e Arão. E aí Deus, já farto, daquela rebeldia, que o povo era extremamente rebelde, Deus declara para eles assim: olha, vocês vão passar 40 anos no deserto. Todos os israelitas adultos vão morrer sem entrar na Terra Prometida. Apenas Caleb e Josué iam entrar porque eles acreditaram na promessa de Deus. E o Senhor, da mesma forma, nos diz essa noite, esse dia, essa tarde, eu não sei que horas você vai estar ouvindo. Se você acreditar nas promessas que Deus fez para você e não desistir, elas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Deus então abençoou Caleb, prometendo que ele entraria na terra prometida e a sua descendência iria possuir terras lá.
Depois de 45 anos, e com Caleb já com 85 anos de idade, Caleb vai e entra na terra prometida. E aí Caleb tem essa conversa com Josué, que está em Josué 14, versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Ou seja, Caleb está dizendo para Josué, a força que eu tinha antes, eu ainda continuo tendo. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e eram grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Eu fico imaginando, já haviam se passado 45 anos e Caleb nunca desistiu da sua promessa. Tanta coisa aconteceu naquele deserto, tanto sofrimento, tanta provação, e Caleb continuava confiando na palavra do Senhor. Irmãos, podem passar meses, pode passar anos, pode passar muita coisa, você pode viver muita coisa na sua vida. Você pode até pensar que Deus esqueceu das suas promessas, mas Deus não esquece, Ele é fiel. E se Ele fez uma promessa para você, Ele vai cumprir, creia. Josué 14, versículo 14. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Criate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então Caleb herda o monte de Hebrom. Ele aguarda 45 anos para que o seu sonho, o sonho que ele tinha no seu coração, se concretizasse. E você? Há quanto tempo você já está aguardando esse sonho que você tem no coração, que você pensa, olha, é impossível, eu nunca vou conseguir? Caleb esperou 45 anos. Você está preparado para aguardar um bom período da sua vida para que o seu sonho aconteça? Porque se você esperar, Deus vai concretizar em nome de Jesus. Então Josué começa a distribuir as terras e ele dá a Caleb Criate Arba. Só que tinha os filhos de Anak na terra. E aqui em Josué 15, 13 diz: a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Caleb recebe a sua promessa, Hebrom, porém tinha filhos de Anak lá. Irmãos, nada vem fácil para o filho de Deus. Ele esperou 45 anos e quando ele recebe a promessa, tem os filhos de Anak lá. Caleb, então, ele não fraqueja, expulsa os filhos de Anak da terra. Porque, irmãos, a bênção não era para os filhos de Anak. A bênção era para ele, era para Caleb. A sua bênção não é para outra pessoa. A sua bênção é para você. Portanto, não desista. Então, Deus dá essa terra abençoada para ele. E para ele receber essa terra abençoada, ele teve que lutar. E Deus também tem uma terra abençoada para nós, e eu creio. Mas para isso a gente precisa se esforçar, ter ânimo, trabalhar, lutar, confiar, ter paciência, ter fé. A nossa bênção é
nossa e não é de ninguém. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. Vamos lá. Então Caleb, depois de expulsar os filhos de Anak, ele tem que conquistar as terras. Em Josué 15 diz: subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Caleb, porque ele já tinha expulsado os anaquins e agora ele tem que conquistar a terra. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. E é desta Axa que eu quero falar. A Bíblia diz que Otonuel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, vence a batalha. E Caleb dá a sua filha Axa como mulher. Agora eu queria falar um pouquinho de Axa. Vocês já imaginaram o que era viver naquela época? O que era para uma mulher viver naquela época? E ela viveu numa época difícil, né? Onde as mulheres eram escolhidas, elas não escolhiam seus maridos eram escolhidos pelos seus pais. E eu creio que ela deveria ser uma mulher bonita por ela ter sido oferecida como prêmio para Otoniel. E Otoniel arriscou sua vida para tê-la como esposa, porque ele foi lá, guerreou, né? Ele guerreou, ele poderia ter morrido, mas não, ele foi lá, acreditou que ele poderia conquistar, conquistou e recebeu Axa como esposa. Mas a vida de Axa, eu creio que não deve ter sido uma vida muito fácil, porque ela nasceu e cresceu peregrinando no deserto naquela época. Naquela época que os hebreus, eles peregrinavam, caminhavam do Egito até Canaã, que era a terra prometida. Tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de provações, tempos de escassez e tempos de instabilidade. E para a mulher, a maioria das mulheres, as mulheres gostam de ter uma vida estável. E a dela não tinha um lugar certo para parar, para repousar, para criar os filhos. As mulheres deveriam viver uma época muito difícil. E eu creio que Axa aprendeu, observando tudo que estava acontecendo ao seu redor, as batalhas, ela observando seu pai, ela aprendeu a ser forte, valente, ousada e corajosa. Ela cresceu vendo o Senhor fazer milagres por meio de Josué e seu pai Caleb. Então Axa casa-se com Otoniel, ela recebe sua herança, ela recebe as terras, mas as terras eram secas. Você imagina o que significa terras secas naquela época, que andava pelo deserto, terra era uma coisa extremamente preciosa. E Axa, ela não se conforma não, porque ela sabia que terras secas era sinônimo de pobreza, coisa que ela conhecia bem, sinônimo de escassez e sinônimo de provação, sinônimo de sede e de fome também. Então ela fala com o marido, né? Como diz aí, ela fala assim para o marido. Esta, quando se foi Otoniel, aqui diz, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas, Caleb, seu pai? Então ela pediu para o marido, ela fala com o marido, para que falasse com seu pai, né? Para pedir outro tipo de terra. E aqui já fala que ela apeou do jumento e foi falar com o pai. Então eu creio que o marido não deve ter feito para ela ter tomado essa decisão. E aqui diz no 19, respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Bacana ela aqui, porque ela não esperou por ninguém, né? Ela viu que o marido não ia fazer nada, ela toma a decisão e tem atitude. Ela toma uma decisão e ela tem atitude. Ela não ficou esperando cair do céu, ela não ficou murmurando, falando: esse meu marido não é de nada, é parado, não sei o quê. Ela não se conformou com aquilo, ela vai para cima. Ela não ficou ocupando todas as suas voltas, ela não se conformou com pouco. E para isso ela vai à luta. Então, muitas vezes, nós nos conformamos com terras secas.
enquanto Deus, Ele quer nos dar mananciais de água. E a gente fica ali morando naquela terra seca, sem promessa, sem esperança, e Deus quer nos dar um manancial de água, mas não nos dá porque nós não temos atitude. Nós ficamos parados naquela situação. Nós precisamos ser como Axa, ser direta, ser sábia, ter visão. E a Axa sabia que ter água seria de grande valia naquela época. E ela vai e pede fontes de água. E Caleb vai e lhe presenteia com fontes superiores e inferiores. As superiores eram as águas que ficavam nas montanhas e as inferiores eram nos lugares baixos, nos vales. Ou seja, todo o território de Otoniel e Axa eram banhados por águas, ou seja, eram terras abençoadas. Muitas vezes nós nos acomodamos, nós temos medo, nós nos conformamos com aquela terra, nos conformamos com pouco. Pensamos assim, estou sonhando alto, imagina, isso nunca pode acontecer comigo. Estou sonhando alto, isso aí não é para mim, é para você, creia que é para você. Se você tiver atitude, se você tomar a decisão de sair dessa terra seca e ter atitude, e ter visão, e ter fé, e se esforçar e ter bom ânimo, o Senhor vai te abençoar. Amém? Muitas vezes, eu creio que nós esquecemos do Deus que nós temos. Nosso Deus é um Deus grande, é o Deus do impossível, é o Deus que faz o cego enxergar, o paralítico andar. Ele é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que abençoa, é o Deus que abre portas. E eu creio que o Senhor hoje está sondando os corações das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Está sondando os corações, os sonhos, está querendo uma resposta sua. O que você quer da sua vida? O que você quer fazer com a sua vida? Você quer ir avante? Você quer perseguir os seus sonhos? Ou você quer ficar parado naquela terra seca ali, com medo? Eu creio que Deus, Ele é o Deus de milagres. E como Ele fez muitos milagres na minha vida, e creio que Ele tem feito vários milagres nas suas também, nesse momento, você ouvindo essa palavra que vem dos céus, se você crer que esse Deus, Ele é forte para fazer tudo aquilo que você precisa, Ele irá fazer um milagre na tua vida. Mas não esqueça, faça a sua parte, esforça-te, tem de bom ânimo e deixa o resto com Ele. Amém? Ficamos por aqui. 2 vezes ao mês nós temos um vídeo diferente de pregação. Não esqueça de checar o meu canal com as outras programações. Se você gostou, dá um like. Se você acha que pessoas podem ser beneficiadas com essa palavra, compartilha. Essa palavra falou muito comigo e eu espero que tenha falado com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.